Sou a Vera da Glace e trabalho, fabricamos muito fibras na Sion. Eu sigo as normas ao nível europeu e a ISO para os sapadores bombeiros, para saber quais são as necessidades também ao nível internacional. A apresentação concerne um estudo, uma lavandaria. Portanto, o estudo começou em outubro de 2015 e foi acabado em março de 2018 e continuamos a seguir esses tecidos porque devemos proteger os nossos sapadores bombeiros. E o assunto deste estudo era o desenvolvimento de métodos de limpeza inovadores para a roupa, para os fatos de intervenção dos bombeiros. O estudo foi subsidiado pelo governo da Flandres e rapidamente, ligados aos riscos que nós temos, os contaminantes, que estão ligados diretamente ou indiretamente aos incêndios. Quando falamos diretamente ao incêndio, é importante na fase de desobstrução, há orgânicas voláteis e também os hidrocarbonetos e os outros compostos tóxicos. Temos também os contaminantes que não estão ligados ao incêndio, porque temos os sapadores bombeiros que têm que falamos de sangue, areia, de lama, gorduras e óleos. E vou passar rapidamente. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, os HAP, são muito perigosos para o homem e para o seu ambiente e, por isso, produzem-se em forma não volátil e semi-volátil. Portanto, há diferentes moléculas, naturalmente, não há diferentes HPA, de diferentes ordens de grandeza. Temos, por exemplo, o naftaleno e a benzina, e ele é mais volátil do que quando vemos o aperina, o afexine, que é o mais perigoso. Uma das coisas que todos os HAP são iguais, são não carregados, não polares e hidrófobos. E são facilmente solúveis em água para facilitar a solubilidade. Também pus esta lista porque é preciso ter cuidado aos HPAs, mas nem todos os APAs são perigosos. Portanto, naturalmente temos que ser prudentes também. No entanto, os dados, os números podem mudar. Temos que tomar em conta, podemos considerar a toxicidade moderada e não há nenhuma prova que estas moléculas sejam cancerígenas ou como o apirina ou o entrovig, que são muito contaminantes e que são cancerígenos. Portanto, todos os EPIs comportam, estão ligadas com absorção ou não absorção com a volatilidade dos tecidos e, portanto, podem ser absorvidos e propagadas por gestão direta ou por via percutânea. E essa apreciação desse risco repousa sobre 3 fatores. Quando inalamos um produto, ele é ingerido, depois temos essa ingestão, mas esse risco, com as novas práticas, que é aquilo que nós temos, e portanto, aquela que nós temos mais possibilidade de estar submetidos é às vias percutâneas, temos que ter em conta também a frequência, a duração e a intensidade. Quando começamos o estudo, dissemos
que regulações, que regulamentos é que existem para estes testes, e não encontramos nenhum regulamento para os EPIs, mas sim para os alimentos, e também a lista LICHIA. Portanto, existem legislações para alimentação. Portanto, há produtos que são extremamente perigosos. Quando fazemos um barbecue, por exemplo, é possível inalar e ingerir o HAP quando temos, ou o café quando temos processos de queima. E esses são os riscos que nós temos APAs. Depois temos que métodos e que protocolos. Quando obtemos os resultados, vamos ver como é que nós podemos julgar o resultado, porque não existe nada para os EPIs. Vemos o que existe em relação aos têxteis, e temos 24 HAPAs com o Ocotex Standard. Depois estes têm uma dose específica. Depois há na Alemanha também o AFPS 1214, que vai ver 18 HPAs, mas vamos verificar os resíduos, e os resíduos são tidos em conta. E se julga que o resultado da descontaminação são perigosos, este último marcador é importante, porque este método nos dá um método de análise. Em contrapartida, quando nós temos o método de análise, vamos pegar num fragmento de um EPI contaminado, temos que o inserir na linha num plástico e enviado ao laboratório, que vai fazer a grassocromatografia. Isso vai levar tempo e é muito caro. E o nosso EPI é destruído. Portanto, isso temos que saber isso corretamente. Depois temos os produtos na categoria 1 que têm pele, tem que se ver se há pele no interior por causa dos bebés, ou a marca S. As categorias 1 são os materiais que podem ser utilizados e inseridos na boca, portanto também não vamos aplicar às nossas EPIs. Quanto à categoria 2, é difícil para os outros materiais, mas nos EPIs podemos considerar que, no que diz respeito ao forro e aos tecidos exteriores, podemos ver esse limite para verificar se os nossos resultados são bons ou não. E depois há a categoria 3, os contactos com a pele a menos de 30 segundos, e verificar se não temos que ver os valores limites das categoria 3. Agora, o estudo na primeira etapa, quando nós tentamos contaminar juntos com o laboratório Centexpel, que é o nosso primeiro parceiro, controlar, ou seja, inserir um bocado de tecido neste processo. Portanto, isso não tem a ver, todos os materiais são contamináveis em todo o caso, e cada incêndio representa um tipo de contaminação diferente. Portanto, o fogo vai ser feito de maneira diferente em cada uma das situações. Portanto, vimos depois ver se havia diferenças entre os materiais, se havia materiais mais contamináveis do que outros, e temos amostras submetidas ao fume, e constatou-se que, quando expostos à vista, todos os produtos são contaminados. Na terceira etapa temos a contaminação em Obra. Os sapadores bombeiros, eles verificaram como é que podiam combater um incêndio com esse medicamento. Demos roupa, fatos produzidos, e
ver que havia diferentes camadas e verem que camada que era mais contaminada e em que concentrações. E temos uma vintena, ou 2 dezenas de casacos, que foram contaminados. Depois no laboratório colpei pequenas amostras, embalei em alamina, em plástico e enviei ao centro de exportação para verificar as contaminações. Depois destas simulações de fogo feitas todas com madeira, verificámos o que é que estava contaminado. E quando vemos as linhas azuis, isso são os tecidos exteriores. Ou seja, vimos que há um tecido exterior contaminado, mas sobretudo com HPAs mais pesadas. Quando vemos as 2 primeiras linhas, entre HPA notada e não notada, são as pesadas. O mais alto é a soma de todos os relatórios. Portanto, o azul constatamos que há um contaminante que atinge o tecido exterior, mas ainda se respeita, mas está no limite do protocolo. Quando vemos o vermelho, que esta é a barreira estanque, vemos que há um pouco de HPA pesados, mas o HPA mais leves são considerados menos perigosos para os homens e mulheres. E vemos que no forro quase não detectamos produtos HPA a mais de 25 minutos com madeira. Isto é uma boa notícia porque os HAP estão sobretudo no exterior do vestuário. Depois começamos o que contaminamos, verificamos se havia o WP2. Vimos a questão da indústria, há 9 métodos diferentes para limpar, 4 métodos aquosos, lavagem, e trabalhamos sobre a questão, o fator químico. Quando se fez uma lavagem, tem a ação mecânica, o tempo, a ação e o fator químico e a temperatura. E, portanto, utilizamos 3 detergentes que estão no mercado, fizemos um coquetel de produtos químicos, depois a limpeza a seco com produtos químicos. A limpeza a seco leva-se depois o equipamento numa máquina e quando o equipamento está seco, durante o período de secagem verifica-se a área da secura e depois quando eles saem da máquina estão secos, trabalhamos sobre, portanto fizemos o percloro, o iglo em K4 e estudamos estes solventes com a limpeza de dióxido de carbono líquido. E o choque térmico aplicámo-lo porque partimos de produtos voláteis, semi-voláteis e não voláteis, e isso foi baseado no estudo da América de Jeff Houston. O resultado foi que quando fazemos uma lavagem aquosa e trabalhamos só sobre o fator químico, constatamos que, dependendo do produto químico que utilizamos, o nível isso tem a ver com o nível de contaminação. É extremamente importante quando falamos de tecidos 100% textas, quer dizer, a camada exterior e mais alguns tecidos de termoproteção, portanto a proteção térmica, e os não tecidos são têxteis puros, ou seja, a água permite que o HAP penetre no interior das fibras e o fio e na tecedura, a tecelagem, e portanto ele está disseminado em todos os produtos e portanto inclusivamente o forro que pode ser contaminado a 100%. Mas vimos também que debaixo das membranas há HPA
E isso quer dizer que tem que ser mais estudada. A vantagem da lavagem, quando há manchas polares e manchas normais, é muito eficaz e o material têxtil é limpo e eficazmente. Uma das desvantagens é que é preciso um segundo processo, que é a secagem, e depois temos que selecionar produtos químicos para atacar as manchas não polares. E os HPAs também são não polares. Depois temos a limpeza a seco e todos os solventes e o CO2 líquido. A natureza desses produtos de limpeza é não polar, o que facilita a eliminação dos HPAs. E com as crianças com os solventes temos que ser prudentes, porque há alguns que têm um alto teor de desempenho, mas quando retiramos o CO2, temos vantagens, há menos ações mecânicas, as roupas são secas, mas temos que ter em conta que quando fazemos um processo destes, temos que utilizar também produtos químicos para tratar taxas polares, e não podemos esquecer que este processo, com uma pressão a 52 bares, iguais ou superiores a 52 bares, quer dizer que quando trabalhamos a temperaturas de 3 graus, é muito baixa. Isso pode influenciar também as características de determinados materiais. O choque térmico não tem um efeito sobre manchas de gordura, mas é bom saber que pode ter o choque térmico tem um efeito sobre os produtos voláteis e semivoláteis. Depois, se decidirmos continuar o estudo, apenas tomando em conta que vamos otimizar a lavagem, porque o governo da Flandres disse, atenção, o risco tem que estar disponível para todos os chapadores bombeiros e temos que ter em conta o aspecto económico. Portanto, atacámos novamente a ação química porque ela era necessária. Vimos a temperatura e vimos também o tempo. E a conclusão foi que temos que selecionar produtos químicos adaptados. E quando falamos de HAP, temos produtos hidrófobos, mas também temos que mantas gordas, portanto temos que atacar com químicos as mantas gordas e evacuar os HAPs nos nossos processos. Portanto, a temperatura a 60 graus é também muito importante. Todos os detergentes que utilizamos são detergentes cujos produtos são melhores a 60% do que a 40 graus. Portanto, nomeadamente os sequestrantes. E depois o tempo, quando é importante, quando o fato está contaminado, e quanto mais contaminado estiver, mais longo vai ser o processo. A conclusão é que é preciso evitar a contaminação cruzada durante todas as etapas de limpeza, ou seja, isso quer dizer, quando temos uma calça de caserna e uma camisola e o casaco exterior de intervenção, não se põe isso tudo em conjunto no tambor da máquina. Portanto, a calça da caserna e a camisola não são contaminadas, e assim o armazenamento também é igual. Quando temos produtos de limpeza, não pomos na zona de limpeza, não podemos pôr produtos, roupa que está para lavar com roupa que está lavada ou para secagem. Depois a capacidade de carregamento também é importante. A pré-lavagem de bons produtos em boas concentrações certas, seguido de 30 minutos. Quando aplicamos 15 minutos mais 30 minutos a 60 graus, constatamos também que temos um efeito de desinfecção nas nossas roupas, mas quando vamos reduzir o tempo ou a temperatura, isso já não melhora, portanto temos que melhorar os 45 minutos a 60 graus e teremos assim um bom nível de desinfecção. Os ciclos de enxaguamento também são importantes.
no mínimo tem que ser 3, porque há produtos que nós temos que evacuar que são contaminantes e há também a erradicação dos produtos e dos solventes. Temos que ter, por isso, atenção à quantidade de concentração, porque isso permite-nos evacuar os produtos químicos. E depois, uma reimpregnação no fim do processo, no fim da lavagem, vamos reimpregnar porque protegemos contra as sujidades existentes durante o seu uso. Na capacidade de carregamento, para mim também era latim, porque eu venho do ramo têxtil e a lavandaria diz-nos quando temos um tambor, temos que dividi-lo com um fator de 10 e há uma diferença entre fornecedores de máquinas, porque podem algumas dividi-la também um fator de 12. Em todo o caso, quando temos uma máquina, por exemplo, de 120 litros, de 180 litros, portanto temos que utilizar um fator 10 ou 12, quer dizer que podemos pôr 15 kg de têxtil e por isso quando o têxtil está muito contaminado, temos que dividir esse número por 12, o que quer dizer que nós vamos ter 8 kg de roupa nesse tambor. Então é também importante uma lavagem, um rácio entre 1 litro de água e 1 kg de vestuário. Vamos utilizar, há ciclos que utilizam mais água por 3 minutos, portanto mesmo 3 minutos às vezes utilizamos muito tempo. Para a secagem, vou mostrar-vos rapidamente. Podemos secar no tambor e numa cabina. Vimos os dois e verificamos que o tipo de secagem não tem efeito sobre as descontaminações e a empresa Rapid tentou fazer, para evitar as ações mecânicas, utilizou um ciclo de secagem curta numa cabina e fez portanto, passando da natureza da membrana de proteção e da coupe transparente, vemos produtos que são à base de PFUPU, são os poros que são obrigados a trabalhar e de limpar de uma maneira mais intensa e mais longa. Há fibras compactas e, portanto, há de facto vestuário dos chapadores bombeiros que são mais fáceis de limpar. Portanto, quando há várias membranas, a água não pode atingir facilmente o interior. Portanto, o ciclo de limpeza, a água ou o sabão vão passar, raspar na superfície da barreira e vão na barreira de estanqueidade. Por isso, não pode entrar quando temos um têxtil puro, porque quando temos ela pode entrar facilmente, mas com as membranas isso deve trabalhar sobre a superfície e é por isso que o processo é mais longo e finalmente deve ser mais intenso. E acho também que é importante sublinhar que já vi no mercado muitos relatórios de pessoas que dizem o processo é melhor do que o processo de lavagem. Todos estes relatórios que eu constatei são testes de lavagem segundo a norma 6330. É a norma doméstica para trabalhar com estes produtos, mas vejam o tempo de lavagem, que são de 15 minutos. 15 minutos é impossível descontaminar uma roupa a 15 minutos, por isso é preciso ser prudente quando temos números e que esses números são melhores do que a lavagem, porque nós temos, eu sou mulher de limpeza, o meu filho joga rugby e posso dizer-vos que com 15 minutos não pode haver esse grau de limpeza, por isso tem que se lavar sempre mais de 15 minutos e fazer várias lavagens para que essa roupa, essa peça de vestuário seja limpa. O nível de contaminação
Em cima temos os resultados de vestuário utilizado uma vez num contentor de simulação de fogo. O azul é o nível de contaminação e a cor laranja é o nível de contaminação depois do processo de limpeza. Portanto, vemos que o tecido exterior que está em baixo e as membranas estão contaminadas, mas quando depois do uso e depois da limpeza, vemos que o laranja descontaminamos perfeitamente o forro e o interior das fibras, ainda está numa pequena percentagem, mas a linha vermelha é a linha dos valores limites quando não aceitamos o protocolo. Portanto, não há problema. Depois, com o nosso estudo, vimos que temos que saber ainda assim que quando se lava 50 vezes uma peça, o nosso resultado é preciso uma proteção aos nossos equipamentos. E em baixo, à esquerda, vemos também o resultado do vestuário que foi utilizado por um instrutor, Gilbert, 50 vezes e 50 vezes lavado. E depois, com 50 dosagens, vimos que o tecido exterior tinha muitos contaminantes e temos que levar em conta que quando lavar e usar um têxtil que tem que lavar, portanto a superfície tem fibras mais grossas. Depois da lavagem vemos que o laranja, vemos que quase não há, portanto há contaminantes, mas quase não há. E podemos assegurar que com este processo, quando há contaminantes, podemos descontaminá-lo a um nível que seja aceitável. E isso serve também quando vemos a barreira de estanqueidade e verificamos que há uma acumulação, mas quando vemos que a linha vermelha, quando lavamos corretamente, vemos que estamos conforme ao protocolo. Depois houve outros clientes que me disseram: eu sou instrutor e não tenho vontade de lavar de cada vez a minha roupa, porque lavar todas as vezes é também usar a roupa e, portanto, as instruções são simples. Ele utilizou 5 vezes o vestuário, depois põe numa cabine de secagem, mas depois de 3 lavagens têm que ser lavadas. Portanto, é sempre assim. As HP pesadas são... As leves quase não são encontradas, enquanto que as pesadas são sempre encontradas e a membrana são mais resistentes, por isso menos laváveis. Tivemos que ver, por exemplo, em que ataque pode ser numa autoestrada, por exemplo. Fizemos simulações de fogo. A constatação que recebemos dos nossos clientes roupas que eram utilizadas na autoestrada e quando não estiveram submetidas ao fogo, não podemos dizer que elas estão normalmente contaminadas. Quando estamos no edifício, elas são mais facilmente contaminadas. Aqui são os processos, quando damos as instruções aos nossos clientes, na nossa roupa temos os processos de lavagem padrão e o processo de lavagem de contaminação cruzada. E o processo de lavagem correta, portanto, quando vamos atacar um fogo, temos que utilizar o high care. Temos também o outro gráfico, os níveis de proteção, e à direita temos os níveis de resistência à mecânica. Depois de 50 lavagens, podemos dizer, e 50 lavagens uso, que as nossas produções ainda estão conformes à exigência da EN 469 e que o tecido está um pouco menos do que o tecido inicial, mas à medida que nós lavamos mais, o tecido exterior vai diminuir da resistência mecânica e a linha verde é a linha de que a norma pede e vemos que a resistência depois de 50 lavagens
não representam risco para a peça da vestuária. Também há o conforto, porque o risco maior é para os bombeiros, é o stress térmico. A RT dá-nos o conforto no corpo e para aqueles que já fizeram testes no torso e todas essas informações, quando elas não são convenientes, insistimos, portanto, podemos trabalhar em conjunto com os bombeiros voluntários e os chapadores bombeiros e medimos a medida cardíaca e a respiração e a partir de multicálculo podemos avaliar o stress real dos chapadores bombeiros. Tomamos em conta a saúde, que toda a gente sabe há um risco de inalação. Será que haverá verdadeiramente um risco de percutâneo? Além disso, testamos também os nossos vestuários para as normas de barreira de partículas e na nossa gama temos produtos, temos têxteis com barreiras de estanqueidade que foi substituída por uma rede de partículas e temos isto já é conhecido de todos os bombeiros, sapadores bombeiros de todo o mundo. Falamos da mudança de cultura e, portanto, temos que estar menos expostos aos fumos, portanto, temos que ver, temos que utilizar todos os EPIs, portanto, o mais possível para uma exposição o menos possível. Não podemos pôr os bombeiros num saco plástico porque depois ele não respira e a pele não transpira, portanto temos que ser prudentes e fazer testes e quando há uma roupa total ou um casaco e umas calças, portanto temos que ver se essa pessoa não fica mais exposta e mais contaminada do que alguém que tem um infarto completo. Portanto, temos que tomar duches, limpar todos os nossos EPIs, não apenas a roupa, e fazer um controle de saúde. E agradeço-vos muito. Muito obrigado, Vera.